Fala, filharada! Estamos aqui na fábrica hoje para explicar um pouco mais para vocês do processo produtivo de cerveja. Filharada, estamos aqui na Dedes Breja e a gente vai aproveitar esse momento e vamos ensinar a fazer uma cerveja de qualidade, tá? Junto com o Felipe e eu, o Romário, os dois cervejeiros aqui da Dedes Breja. Vem com a gente. Agora a gente vai mostrar os maltes para vocês e um pouco dos nossos blends. O malte de trigo ele é responsável por trazer, na nossa cerveja da Dedes Breja, trazer a turbidez. No caso, a gente não faz Weiss na casa do pai, a gente tem outros estilos como o Witbier, mas ele é responsável por trazer aquele corpo numa Weiss, que é a cerveja de trigo, tá? O malte Pilsen é responsável por 80% do blend na maioria das cervejas, porque ele tem uma concentração maior de amido, onde consequentemente ele vai ser convertido em açúcar e depois em álcool, tá? A gente utiliza também o caramelo 30, onde ele é responsável por trazer aquele açúcar residual, aquele dulçor na cerveja. A gente também tem aquele malte black, onde ele tem uma torra bem maior. Então no processo de torrefação ele passa por uma torra maior, onde na Dark Lager a gente usa uma concentração maior no nosso blend. Então trazendo a característica de torra para a nossa cerveja, no caso da Dark. A gente também tem outros tipos de malte. Maltes que são responsáveis por trazer isso a uma retenção maior de espuma na nossa cerveja, e outros maltes que são responsáveis por trazer um caramelo, um toque de uva passa, trazendo uma complexidade maior. A gente também utiliza a aveia em alguns estilos da Dedes Breja, para trazer aquele toque aveludado e para trazer corpo para a nossa cerveja. Isso está na nossa cerveja na Neipa, na nossa Juice IPA de manga, lá na casa do pai. Bom, agora depois da seleção de maltes aqui na Dedes Breja, o processo a seguir é a moagem. A gente pega esse blend de malte, faz a pesagem e a gente faz essa moagem com a regulagem dos moinhos já pré-calibrada para expor esse grão e a gente expor o amido dentro desse malte, onde o mais importante é preservar a casca do malte, onde consequentemente ele vai ser usado para fritagem do mosto no processo, e a gente vai aproveitar esse amido para converter ele em açúcar no processo de mostura. Depois do processo de moagem, a gente vai começar agora o processo de mosturação. Uma boa cerveja se começa com um processo a quente. Melhor, quente não, fervendo. No processo de fervura, ela chega a quase 105 graus. Mas agora a gente vai falar sobre mosturação, tá? Depois da moagem, a gente joga o malte aqui. Essa água vai estar em torno de 60 a 65 graus, onde existem duas etapas, que é a alfa e a beta amilase. A alfa amilase é responsável por trazer aquele açúcar onde o fermento vai conseguir converter ele em álcool. Na beta amilase é um açúcar que ele vai ficar residual, então ele vai trazer aquela doçura para a nossa cerveja, tá? Na mosturação, o mais importante é ter essas rampas de temperatura. Então depois da beta e alfa amilase, a gente desativa essas enzimas e começa o processo de filtragem. Lembrando que depois do descanso de 1h30, agora a gente vai fazer a separação do líquido, que é o moço, das partes sólidas, que é o bagaço. Então agora a gente vai começar a transferir para a tina de fervura, que é onde ali a gente vai fazer a fervura para tirar os off flavors, que são aromas indesejáveis, e ali vai acontecer a adição do tão esperado lúpulo. Estamos fazendo agora a transferência do moço para a tina de fervura. Aqui a gente faz a medição de açúcares, desde o moço primário, o moço secundário, para saber a concentração de açúcares, para no final a gente saber a quantidade de álcool. Em todas as etapas, aqui na Dedes Breja, também a gente faz a degustação e acompanha todos os processos de perto. Para me acompanhar a concentração de açúcar aqui na etapa quente, eu uso o refratômetro, onde ele possui várias escalas, e nessas escalas eu tiro um padrão aqui para cada estilo da Dedes Breja. A Pilsen, a IPA e outras cervejas cada uma possui um padrão de concentração de açúcar no seu mosto. Depois da fervura concluída, a gente vai começar o processo de resfriamento do mosto para transferir para os tanques de maturação
fermentação. Tá? Na fervura, o moço sai a 105 graus. Então a gente resfria ele através do nosso chiller, onde ele vai chegar no nosso tanque com média de 10 a 15 graus, dependendo do estilo de cerveja. Nós fabricamos dois estilos de cervejas. A gente tem a de fermentação Lager, que é a nossa Pilsen e a nossa Dark Lager, e a de fermentação Ale, que são a nossa IPA, a nossa Juicy IPA e alguns outros estilos lá da casa do pai. A nossa Lager fermenta em torno de 12 dias e demora em torno de 3 semanas de maturação aqui no nosso tanque. Agora, as Ales fermentam em torno de 15 a 17 graus e elas geralmente ficam prontas mais rápidas, em torno de 2 semanas elas já estão prontas. Lembrando que nós envasamos depois desse tempo em barris de 10 litros, de 30 litros e 50 litros e também em latas de 355 ml e latas de 473.